ler o Evangelho segundo São Marcos, nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 15. Aliás, do 9 ao 15. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, do 9 até o 15. E nós pretendemos, com a graça de Deus, ir até o capítulo 16, que é o último capítulo do livro do Evangelho de São Marcos. Então a palavra de Deus diz assim, segundo o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 9 a 15. E aconteceu que naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, os céus abertos, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, ou em quem eu tenho prazer. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. E é sobre ela que nós vamos falar nessa manhã, ó Pai. Sobre o Evangelho segundo São Marcos, ó Pai. Que descreveu, ó Deus, de uma maneira assim tão maravilhosa, como foi o tempo que o Senhor Jesus esteve aqui na terra. E nós queremos, ó Deus, que o Teu Espírito nos ilumine, que o Teu Espírito nos instrua, que o Teu Espírito nos ensine, ó Pai, a respeito desse texto. Que possamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria. Que o Senhor nos perdoe os pecados também, ó Pai, porque sabemos que somos falhos e pecadores, ó Deus. Que nesse dia o Senhor nos fale através desse livro, dessa palavra, desse texto lido, Pai, e de outras que nós vamos ler. Que o Senhor nos dê sabedoria nesta manhã e nos ensine, porque nós dependemos de Ti. Nós somos falhos, pecadores, nós não sabemos nada. E como filho, ó Deus, pequeno, nós dependemos em tudo de Ti. E eu dependo de Ti nesta manhã. E quero colocar a minha vida na Tua dependência. Na dependência do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa me revestir. E que eu tenha sabedoria para falar a Tua palavra no nome de Jesus, ó Pai. Para a honra e glória de Teu nome, nós oramos. Amém. Então o irmão Hudson ele deu uma introdução. E vamos dar uma pincelada aqui um pouquinho mais sobre alguma coisa que ele falou, né? Então, o livro segundo o apóstolo São Marcos. Ele foi escrito provavelmente por volta dos anos 50 depois de Cristo. Alguns dizem 70, mas a maioria concorda que Marcos foi escrito por volta do ano 70, aliás, 50 depois de Cristo, entre 50 e 63, 64. Marcos é aquele João Marcos que a Bíblia cita, que ele viajou com Paulo, ele era jovem. Provavelmente ele conviveu com Jesus, mas não por muito tempo. Então os relatos que João Marcos escreve no livro de Marcos, provavelmente ele estava com o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro viveu com Jesus, ele andou com Jesus, ele foi chamado por Jesus. Tá? Então ele é um livro que ele é mais sucinto, ele não dá riqueza de detalhes. Então depois nós vamos ver aqui, por exemplo, nesse texto que nós lemos, sobre a tentação e sobre o batismo. Então nós vamos ver lá em Mateus que ele tem mais detalhes. Tá? Então o Evangelho de São Marcos, como o Hudson disse, ele é um dos sinóticos. Sinótico, ele quer dizer que é como se ele estivesse sendo visto pela mesma perspectiva. Então, ele é parecido com os três evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas são os três evangelhos sinóticos. E João deu uma ótica diferente para o evangelho. Não que ele seja diferente, não que ele suprime ou que ele difere um do outro. Na verdade, os evangelhos eles se completam um ao outro, tá? Então, como ele foi o primeiro livro a ser escrito, provavelmente Mateus e Lucas, eles se basearam no Evangelho de Marcos para escrever o Evangelho segundo São Mateus e segundo São Lucas também.
Já falei que ele faz parte dos sinóticos, né? Que foi o primeiro escrito, né? Então, como eu já disse aqui, quem escreveu, né? O livro foi escrito por Marcos, segundo a tradição muito antiga. O livro foi escrito por um homem chamado João Marcos, que foi companheiro de Paulo e Barnabé e Pedro em suas missões. Mais tarde, João Marcos trabalhou com o apóstolo Pedro e foi a partir dessas recordações que João Marcos escreveu o seu livro, né? Como o livro não recorre muito antigo, né? O Testamento explica algumas tradições judaicas, né? Provavelmente foi escrito para apresentar a vida de Jesus a cristãos que não eram judeus. Então ele foi escrito não para judeus, para os gentios, tá? Então daí por isso que ele talvez difere um pouco dos outros no que diz respeito às tradições judaicas. Então aqui ele apresenta Jesus como? Ele mostra Jesus como sendo o Filho de Deus, o servo sofredor, né? Então o Evangelho de Marcos mostra que Jesus é o Filho de Deus, com autoridade divina para curar, para ensinar, para fazer milagres, para perdoar pecados, né? Jesus era mais que um homem normal, ele era enviado por Deus, né? Então Marcos é um livro de ação. Apenas algumas parábolas de Jesus são registradas, mas os milagres têm grande destaque. Os milagres mostram o poder real de Jesus que muda vidas, né? Então aqui nós vamos voltar aqui para o texto e diz assim: aconteceu que naqueles dias que Jesus, indo de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Então nós vamos lá para o Evangelho de Mateus e nós vamos pegar alguns detalhes a mais que talvez não temos aqui nesse texto aqui. É Mateus capítulo 3, versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13 diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em algumas traduções dizem: em quem eu tenho prazer, em quem me alegro. Aqui acontece algo trinitariano, assim, ou algo triuno. Então existe uma ação de três pessoas. O Deus triuno, ele age nesse ponto aqui. Então nós falamos que Deus é triuno. Então Deus envia Jesus. Jesus nascido de mulher, nascido de Maria. Quando Jesus tinha aproximadamente 30 anos, depois nós vamos ver o texto que fala que Jesus tinha aproximadamente 30 anos, lá em João, quando ele começou seu ministério, quando ele foi batizado. E aí nós vemos Jesus, nós vemos Deus Pai, e nós vemos o Espírito Santo trabalhando nesse momento. Por que esse momento é tão importante para nós? Porque esse momento inicia: é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e convertei-vos. Então João Batista, como o Hudson explicou aqui, ele foi o precursor de Jesus. O que é o precursor? Quando os reis, naquela antiga Roma, costumavam visitar uma cidade, então ele enviava uma comitiva na frente. E o que essa comitiva tinha que fazer? Ela tinha que aplanar o terreno onde o rei ia passar, para que quando a carruagem passasse, a carruagem não balançasse tanto, né? Ele não tivesse tanto trabalho. Então, ia uma comitiva na frente. Então, João Batista veio fazendo exatamente. João veio de uma forma estranha até, parece, né? Ele vestia-se de pelos de camelo. E não é pele, é pelo. Por que pelo? Porque o pelo do camelo era torcido, trançado, e depois daquele fazia-se a linha, da linha se fazia o tecido. E depois se tecia aquela roupa, que era uma roupa muito especial. E também era cara, não era tão barato assim para aquela época.
e ele se alimentava de mel silvestre. Então ele ficava lá no deserto, e as pessoas iam ter com ele, e ele batizava as pessoas. Então ele falando, eis que venho adiante de mim, eis que eu vou adiante, mas depois de mim virá um, que eu não sou digno de desatar as sandálias do sapato. E Jesus fala que João Batista, eis que nascido de mulher, não tem ninguém maior que ele. Espera aí, tem alguma contradição? Não. João Batista, Jesus fala que ele foi um dos maiores dos profetas, ele foi o último dos profetas, né? Depois de 400 anos de silêncio, então Jesus fala através de João Batista, e depois Jesus, ele inicia assim o seu ministério. E João fala, né? É necessário que eu diminua e que ele cresça. Porque João sabia que Jesus era maior que ele. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado. Jesus era o Messias prometido que haveria de vir, para que pudesse remir as nossas vidas, os nossos pecados. E aí João fala, eu não sou digno de desatar as sandálias, as alparcas dos seus pés. Abaixando, né? E Jesus fala que ele era um dos grandes profetas. A Bíblia fala que nascido de mulher não teve nenhum maior do que João Batista. Mesmo assim, ele se achava indigno de ter batizado Jesus. Então, aqui no capítulo 3 de Mateus, ele fala: E João opunha-se, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então, Jesus fala para ele o quê? Porém, respondendo Jesus disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, é necessário que você faça isso. Você foi escolhido para fazer isso, então você precisa fazer. Então, ele fez o quê? Cumpriu a justiça de Deus, né? Então, ali naquele momento, depois do batismo, aquela reunião entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, inaugura-se uma nova era. E qual que é essa nova era? A era do cristianismo, a era da graça, em que Deus derramou a sua graça sobre os homens através de Jesus. Então Jesus, ele, depois que ele foi batizado, ele foi revestido pelo Espírito Santo. Então também ele está prefigurando que nós, ao nos convertermos também, nós receberíamos o Espírito Santo, aquele que testifica que nós somos filhos de Deus com Deus, aquele que nos liga a Deus em comunhão, aquele que fala que nós somos filhos de Deus, aquele que testifica, que informa que eu sou filho de Deus, que nos dá essa certeza, essa segurança de que nós somos filhos de Deus. Depois que Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito o impeliu ao deserto. E o que ele foi fazer no deserto? Então, se nós formos ver lá que Elias esteve no deserto, o povo que saiu do Egito, depois que foi liberto, passou 40 anos no deserto. Jesus passa 40 dias no deserto. Elias passa 40 dias no deserto. Moisés passa 40 dias no deserto. E o que isso significa? Que o povo, quando saiu, primeiramente o povo, quando ele sai lá do Egito, ele caminha, ele peregrina por 40 anos no deserto, até ele chegar à terra prometida. E lá no deserto o povo passa por provações, por privações, por dificuldades, por tentações. Né? Muitos caíram lá, muitos pereceram, mas a Bíblia fala que o povo conseguiu chegar. Então Moisés conduziu aquele povo por 40 anos. E Moisés, ele passa um tempo jejuando e orando. E ele é provado, né? Então Jesus, vamos ver aqui então esses textos que fala que Moisés, que a igreja lá no Êxodo, né? Então Moisés, lá no deserto, ele passa alguns dias no deserto lá, em Êxodo 14, 21. Peraí, eu peguei um texto errado aqui. Eu peguei mesmo errado. Na verdade, esse texto aqui ele fala quando Jesus ele sai da água, a Bíblia diz que os céus se abrem.
Então, esse céu se abrindo aí, ele prefigura duas coisas. Então, ele mostra que lá no deserto, quando o povo saiu da terra prometida, o mar também se abriu para que o povo passasse em terra seca. Quando Josué chega diante do Rio Jordão, o Jordão também se abre. Elias também, diante do Rio Jordão, o rio se abre. Então, aqui ele fala que o céu se abre, né? E quando Jesus morreu na cruz, o que acontece? A Bíblia fala que existem alguns fenômenos sobrenaturais que ocorrem naquele dia. E um dos que ocorre é que a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o que isso significa? Toda vez que alguém chegasse diante de Deus, quisesse chegar diante de Deus porque ele havia cometido algum pecado, então ele teria que ir até o sacerdote trazia um animal, ele trazendo consigo um animal, seria uma pomba, seria um cabrito, seria. Ele colocava a mão naquele animal e aí o sacerdote fazia intercessão por aquele pecador diante de Deus. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Existia várias divisões lá no templo, que era o pátio, que era a parte externa, o lugar santo, onde as pessoas tinham ali onde fazia os holocaustos, tinha a pia que eles tinham que se lavar antes, tinha ali a mesa da preposição dos pães, e lá dentro do Santo dos Santos tinha a Arca do Concerto. Dentro da Arca do Concerto tinha alguns objetos lá, se não me engano era a vara de Arão, uma porção do maná, e tinha mais alguma coisa que eu não me lembro agora. E aí, ali, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava e fazia expiação pelo povo. E se ele estivesse em pecado, ele morria. Tanto que ele entrava com uma sineta que era colocada na roupa dele e que as pessoas ficavam lá de fora ouvindo. A sineta começava balançando, ele sabia que o sacerdote estava vivo. Se caso ele morresse, aquela corda era puxada, porque ninguém podia entrar lá, estando indigno, e morria também. Mas a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, livre acesso. Hoje eu não preciso mais ajuda do sacerdote. Hoje eu tenho acesso ao sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Através do sumo sacerdote Jesus Cristo, hoje eu tenho acesso ao Pai. Então hoje você pode orar, você pode pedir perdão dos seus pecados, você pode falar com Deus, porque o véu do templo se rasgou. Então quando o céu se abre, que o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele estava prefigurando também que um dia o véu do templo ia se rasgar. E aquela separação entre o Santo dos Santos e nós deixaria de existir. Então o Santo, Espírito Santo, veio sobre Cristo, prefigurando que ele também viria sobre nós, né? E Jesus, ele é impelido pelo Espírito Santo para que ele vá para onde? Para o deserto. E aí, lá no deserto, por 40 dias, ele é tentado por Satanás. Então nós vamos ler aqui um texto que fala sobre o Espírito o impeliu para o deserto. Lá em Marcos, né? No capítulo, acho que 10, se não me engano. É o 12, diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto. O que é impeliu? Na verdade, ele o empurrou, ele o levou para que lá no deserto ele fosse tentado. Então, lá no deserto, o deserto é um lugar que de dia é muito quente, de noite é muito frio, é muito seco, quase não tem sombra. Então, o deserto é um lugar realmente difícil de viver, um lugar difícil de estar. Quem de nós gostaria de ter uma casa no deserto? Difícil, né? Onde não tem água, onde não tem. Se você planta, não vai nascer porque não tem água, só tem areia, o sol chega a 40, algumas às vezes 50 graus durante o dia. Né? À noite, a temperatura chega perto de 0 grau. Então, se de noite você perde muito líquido, né? Você transpira muito. De noite você perde muitas calorias porque o seu organismo começa a esfriar muito, o seu organismo começa a querer aquecer para você manter o seu corpo quente. E aí o desgaste físico é muito grande. Então o deserto é um lugar de provação, um lugar de tentação. E aí Jesus foi para o deserto.
Então aqui, o irmão aqui, ele coloca que Satanás, então, ele serviu a um propósito de Deus aqui nesse momento. Que propósito é esse? Satanás praticamente serve a um propósito de Deus ao fornecer a tentação em que prova Jesus, né? Então, ele vai tentar a Jesus, né? Então, com detalhes lá em Mateus também na tentação, ele fala em que ele tentou Jesus. Então, Jesus esteve no deserto por 40 dias e Jesus teve fome. E aí, o que Satanás fala para ele? Se tu és o Filho de Deus, então ele começa a colocar em xeque aquilo que realmente Jesus era. Então, lá no batismo de Jesus, o que Deus fala para que todos ouçam? Este é o meu filho amado. Então, o que ele chega? Ele lança a dúvida, ele diz, se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus era o Filho de Deus. Então, Jesus não precisava se curvar para ele. Então, ele falou assim, uma vez eu tentei Adão lá e eu venci. Agora eu vou tentar Jesus e vou vencer de novo. Só que ele se enganou, porque Jesus, ele venceu a tentação. Então nós também podemos vencer muitas tentações. Nós somos tentados, nós somos provados muitas vezes, mas nós precisamos ser aprovados. Não precisamos ceder à tentação, porque Jesus, ele venceu a tentação. Então aqui ele coloca em dúvida realmente algo que nós sabemos que é verdadeiro. Então Deus, na sua maravilhosa graça, quando ele entrega Jesus para ser batizado, eis o meu filho amado. Ele me alegra, ele me traz alegria, ele me dá prazer, né? Então ele diz, esse é o meu filho amado em quem me encontrado. E aí quando ele está lá no deserto, ao exemplo de Moisés, ao exemplo do povo, ao exemplo de Elias, ele também passou por provações, né? Então vamos ler alguns textos aqui que fala a respeito dessa vez que Jesus, ele se encontra, desses irmãos que se encontram no deserto. Eu só preciso descobrir onde que está aqui as referências que eu anotei. Então aqui, ó. E o Espírito toma a iniciativa, né, e o expulsa, quer dizer, o impele Jesus para o deserto, o lugar de provação, de 40 dias. Né? Remetem Moisés no Monte Sinai. A prova que Israel, né, por 40 anos, e Elias também por 40 dias esteve no deserto, no Monte Horebe. Todos os episódios ocorridos no deserto. Portanto, Jesus é submetido à prova no deserto, no início da sua missão messiânica. E como isso demonstrará no restante de Marcos que ele é o Filho de Deus, ao entrar em combate com Satanás, derrotá-lo para, para todo sempre. Né? Então ele derrota. Então quando Jesus vai lá para as regiões de Gadara, a Bíblia fala que encontra lá um endemoniado. Endemoniado que ele estava lá, ninguém conseguia segurar aquele homem. E ele era preso com correntes. E ele arrebentava aquelas correntes como se fosse nada. E a Bíblia diz que ele tinha uma legião de demônios. Mas Jesus chega lá e ele fala o quê? Ele expulsa aqueles demônios. Certa feita também Jesus, os discípulos chegam, Senhor, nós tentamos expulsar um demônio lá e não conseguimos. Jesus fala, essa casta não se expulse não com jejum e oração. Então Jesus também, ele, além dele ter passado pelo deserto, né, para iniciar o seu ministério, então Jesus primeiro ele precisou ser provado, né, para que ele pudesse iniciar o seu ministério. Então, os passos, né, primeiro ele é batizado, ele é ungido com o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo, ele é preenchido, ele recebe a aprovação de Deus, que fala, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas aí faltava uma coisa, faltava Jesus ser tentado.
Então, lá em Mateus, nós vamos ler, falar sobre a tentação de Jesus, no capítulo 3. Então, aqui no começo do capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, como eu falei para os irmãos, o deserto ele é bastante, como posso assim dizer, é um ambiente muito hostil, né, para nós. E aí Jesus fala que ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, colocando em dúvida aquilo que Deus já tinha dito lá no batismo. Ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. Ele disse, Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito. Realmente, né? Então, Satanás aqui ele lança a mão de um texto, né? Que é possível que se converta em pedra, né? Aqui está escrito. Mas Jesus também usa outro texto e diz. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o no pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ora, mas Deus já não tinha dito que ele era o Filho de Deus, por que ele tinha que ficar colocando dúvida, né? Então, quando Satanás tenta o homem, ele fala para Eva, né? Não é assim que o Senhor disse? Mas não foi aquilo que o Senhor disse. Então, ele lança dúvida. Então, Satanás, o nosso tentador, ele também coloca dúvidas na nossa vida a respeito da nossa salvação, a respeito da nossa redenção, a respeito de tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Né? E muitas vezes, até a Bíblia lá em Isaías, ele fala, né, que Deus, ele perdoa os nossos pecados e dos nossos pecados ele não se lembra mais. E muitas vezes Satanás ele quer lançar no nosso rosto muitas vezes pecados que Deus já perdoou. Né? Então, o objetivo dele é nos colocar em dúvida, lançar dúvidas sobre a nossa vida. Está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra. Disse Jesus também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos da terra, do mundo, e a glória desse, e disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. O Salmo diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Os seus moradores, os homens e tudo que nele habita. Então a terra é do Senhor. Então por que Satanás queria dar terra para ele? A terra já é dele, né? Então não tem lógica tudo aquilo que ele veio, né? Lançar dúvida, né? Então Jesus fala aqui, o salmista diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. E aqui, né, Jesus, ele foi tentado, mas ele passou por essa tentação, mas ele não caiu em momento algum. E aí Jesus, então, ele está apto a começar o seu ministério. E no versículo 16 vai falar que Jesus ele inicia assim o seu ministério pregando. Ele vai chamar os seus discípulos, ele vai começar o seu ministério. Provavelmente aos 30 anos, entre 30 e 34 anos, Jesus começa o seu ministério. Provável que ele tenha nascido entre o ano 6 e o ano 7 antes de Cristo, começa o seu ministério entre o ano 27 e 28 depois de Cristo, que dura aproximadamente 3 anos e meio. E depois Jesus ele é crucificado. Então aqui o versículo diz, o versículo 13 do 1. E ali esteve no deserto 40 dias e 40 noites. Perdão. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e o anjo o servia.
E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, como o irmão antes disse, evangelho quer dizer boas novas. Então, Jesus veio trazer uma boa notícia para nós, porque nós realmente estávamos, como diz lá no profeta Isaías, que diz que nós andávamos como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de nós todos, né? E hoje nós fomos resgatados por Ele. Não sei se os irmãos têm alguma consideração a fazer. Estou falando. Pode. Isso. Então ele vai para o deserto. Depois dos 40 dias ele é tentado. É como eu falei, né? O livro de Marcos ele é mais resumido. Então não quer dizer que ele quis dizer que ele foi para o deserto, foi tentado e os anjos serviram. Então está na mesma sequência. Mas se você for lá no livro de Mateus, ele dá mais detalhes. Então ele fala que Jesus ficou 40 dias, jejuou, depois ele foi tentado e depois os anjos o serviram. Então é como eu falei, né? Um livro, ele completa o outro, né? Na verdade não é que ele faltou. É como eu falei, ele escreveu de uma forma mais resumida, mais sucinta. Talvez ele escreveu, como ele disse, que ele escreveu para os gentios. Então, alguns detalhes ele deixou de colocar. Não que, né, esses detalhes talvez não tenham existido, né? Então, Mateus ele é mais detalhista. Tanto que o livro de Marcos ele não fala da genealogia de Jesus. O livro de João também não fala. O livro de Mateus já fala da genealogia de Jesus. Fala, e o livro de Lucas ainda vai mais longe. Fala da genealogia de João também. Fala a respeito do nascimento de João Batista. Se você for ver no livro de Mateus aqui, eu não sei se está checando aqui. Ele fala da genealogia, fala do nascimento, né? E só. Aí se você for ver lá no livro de Lucas, eu acho que é Lucas, ele já fala mais a respeito de João também, né? Do nascimento de João, que Maria foi visitar. Exatamente, o livro de Lucas já dá mais detalhes ainda. Agora se você for lá no livro de João, ele também não começa falando a respeito da genealogia. Por quê? Aí vai do estilo de cada um escrever, né? Então imagina que eu pego 4 irmãos aqui. E cada um dos 4 irmãos tenha presenciado o mesmo acontecimento. Imagina que fosse um acidente de trânsito. Como é que vocês vão contar esse acidente de trânsito? Uns vão dar muito detalhe, outros vão simplesmente ser muito sucinto, muito rápido. Né? Então, às vezes você está numa empresa lá e as pessoas falam, se apresenta aí. Meu nome é fulano, tenho tantos anos, acabou. Meu nome é fulano, tenho tantos anos, eu trabalho, eu gosto de esporte, eu faço isso, eu faço aquilo outro, não sei aquilo outro, né? Então, cada pessoa tem o seu estilo. No caso aqui, né, cada um dos autores aqui tem o seu estilo literário, né? E aí, um mais assim, cheio de detalhes, e outro menos, mais assim, resumidamente, né? Não que está errado, né? Mas é que vai do estilo de cada um, né? Então, João também, ele começa falando a respeito de Jesus na sua vida adulta, né? Se você pegar o livro de Mateus, tem alguns detalhes, por exemplo, talvez Lucas, que ele fala que quando Jesus tinha 12 anos, ele foi ao templo lá, ele foi inquirido pelos mestres da lei, e Jesus, aos 12 anos, já sabia mais do que os mestres da lei. Por quê? Porque ele estudava, ele se dedicava, ele conhecia o Antigo Testamento como ninguém. Tanto que quando Satanás ele vai ser tentado por Satanás, o que ele usa? A Bíblia, né? Então, o menino hebreu aos 12 anos, ele era chamado filho da lei, aos 12, 13 anos. E a menina hebreia, aos 12 anos, ela já sabia tudo que uma mulher se faz na casa. E cuidar da casa, cuidar da roupa, cuidar dos filhos, cuidar de tudo. Aos 12 anos ele sabia tudo. Porque assim era o ensinamento de Deus para eles naquela época. Né? E Jesus também, ele foi ensinado dessa maneira. E ele era uma pessoa dedicada. Se você ler lá no livro
quando ele fala a respeito de Jesus depois que ele sai do templo, a Bíblia fala que crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Mas Jesus, ele não ficava na rede balançando, não. Ele lia, né? Então ele foi ensinado na ler e ele se dedicava. Então quando Jesus ele entra na sinagoga e ele lê o livro do profeta Isaías, ele fala, ele senta na cadeira lá e fala assim, esse dia se cumpriu aquele dia o quê? Que Jesus sentaria, leria o livro e tal. Havia uma profecia a respeito daquilo, ele fala, hoje se cumpriu. E aí os fariseus ficam muito bravos, falam assim, o que ele pensa que é? Quando Jesus, lá no livro de Lucas, depois a gente, Marcos, né, nós estamos estudando, e aqueles homens pegam, 4 homens, pegam um homem aleijado numa maca e vai até Jesus. Aí chega lá, a casa está cheia, não tem por onde entrar. Ele sobe no telhado, tira o telhado e desce aquele homem lá onde Jesus está. O que Jesus fala primeiro para ele? Perdoados estão os teus pecados. Foi para isso que ele veio. Ele veio para perdoar pecados, ele veio para nos salvar. E aí os escribas e fariseus falam, quem que ele pensa que é para perdoar pecado? Ele está blasfemando. Tá? Jesus, conhecendo o coração deles, fala assim, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem também poder para perdoar pecado, não só para perdoar pecado também, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E aquele homem aleijado levanta e vai embora para a sua casa. Aí todo mundo fica pasmo, né? Porque Jesus, qual que é a primeira coisa que ele veio fazer? Ele veio primeiramente nos resgatar dos nossos pecados. Não, isso não impede que ele faça milagres, tanto que ele fez muitos milagres. Mas ele não fez todos os milagres que ele poderia ter feito. Porque quando Jesus vai, por exemplo, no tanque de, se não me engano, no tanque de Solé, que tem um homem cego lá, faz 38 anos, tinha mais uma multidão de gente ali. E ele fala, ué, o que você está fazendo aqui? Ele fala, não, mas não tem ninguém que me leva na água lá tal. Jesus fala. E Jesus cura ele, depois de 38 anos esperando ali. E não fala que curou mais outros ali. Podia ter curado a todos. Né? Mas Jesus, o objetivo principal dele é nos salvar, é nos resgatar do nosso pecado. Mas ele também faz milagre, ele também cura, ele também liberta, ele faz tudo. Né? Então Jesus tem esse poder também. Então voltando lá para o texto, né? Jesus ele é batizado, vai para o deserto, é provado e daí ele inicia o seu ministério. Então quando ele inicia o seu ministério, ele inicia de que maneira? Trazendo uma boa notícia para nós. É chegado o reino de Deus, arrepender. Então uma coisa que é necessária que o homem faça, primeiro, é arrepender. Então vamos ler lá no livro de Marcos, né? A gente depois vai pegar de novo esse começo aqui, né? Que nós estamos fazendo por parágrafo, né? Então hoje a gente foi feito de 1 a 8, de 9 a 15, provavelmente de 14 até o 20. Acho que é isso mesmo. O próximo vai ser de 16. Peraí. É isso mesmo, de 16 a 28. Então a gente vai pegar dois parágrafos, né? Aí depois ele vai do 29 até o 45, né? Então Jesus, nós vamos fazer por etapas. Eu vou entrar aqui um pouquinho só nesse 16 e 17 aqui, mas provavelmente a gente vai rever novamente. Né? E depois João foi entregue na prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino. Então, quando João foi para a prisão, nos outros evangelhos pode ver que dá mais detalhes. Por que João foi para a prisão? Ele foi para a prisão porque ele, na sua pregação, ele falava que não era lícito que Ele falava a respeito dos pecados, né? E aí, Herodes, ele tinha lá um caso com Herodias, tal, que era mulher do irmão dele, uma coisa assim, era um rolo lá. E aí, ele vai e prega, e ele fala a respeito disso. E aí ele pega e manda prender a João. Só que ele ficou meio preocupado, porque eu não vou fazer nada com esse homem, porque ele é um profeta. Só que aí foi feita toda uma cilada lá para que João fosse morto, né? Mas João falou, né? É necessário que eu diminua e que ele cresça. E ele sabia, provavelmente, que ele ia ser morto, né? Então, mas ele não foi covarde, né? Ele pregou, ele falou a respeito do pecado, né?
E aí, logo que João é preso, Jesus começa o seu ministério. Ele começa de que maneira? João foi entregue à prisão e veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrepender e crer. Então, nós somos justificados por Deus pela graça mediante a fé. Então é necessário que haja arrependimento. Arrependimento do quê? Arrependimento dos nossos pecados. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, necessário é que nós nos arrependamos e creia no Evangelho. Evangelho de quem? A boa notícia que Deus veio trazer através de Cristo para nós, que é o perdão dos nossos pecados. Então, o primeiro milagre de Jesus, né, se eu não me engano, aqui no livro de Marcos, relatado nesse livro aqui, é aquele que eu falei para os irmãos. Aliás, tem outros aqui, né? Mas aqui. Na verdade, teve alguns milagres antes, sim. Né? Eu me enganei aqui, né? Mas Jesus, ele cura, né? Um leproso, ele cura a sogra de Pedro, né? E depois ele cura esse homem, esse paralítico aqui, que foi trazido pelos aqueles seus companheiros numa cama que arrancaram o telhado, né? E a primeira coisa que Jesus para esse paralítico, qual que é? Perdoados estão os seus pecados, né? Então, a principal missão de Jesus mesmo, né? Seria o quê? Perdoar os nossos pecados, nos resgatar das nossas transgressões, né? Uma coisa só para curiosidade dos irmãos aqui, né? Então, quando Jesus está prestes a ser crucificado, né? Então, Marcos, né? Como eu disse que ele é mais sucinto, mas ele dedica vários capítulos Jesus falando a respeito da sua morte. Então, é como se ele estivesse confortando os discípulos, né? Então, os últimos capítulos, ele dedica simplesmente a falar da morte. Então, também ele não dá muitos detalhes a respeito da crucificação e da ressurreição e do seu aparecimento, que ele aparece outras vezes aos discípulos, né? Que nós vamos ver nos evangelhos. Jesus aparece aos discípulos, aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaú, depois aparece aos 12 também, aos 11, né? Que Judas já havia morto. E depois Jesus ele vai assunto ao céu. E ele promete que quando ele vai assunto ao céu, que ele voltaria novamente, né? Então, como é que Marcos apresenta Jesus para nós? Ele apresenta Jesus como servo sofredor, como servo de Deus, né? Então, se nós olharmos aqui, Mateus apresenta Jesus de que maneira? Jesus o reino de Deus está próximo. Então, para todo reino precisa ter o quê? Um rei. Então ele fala, o reino de Deus é chegado. Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas, ele apresenta Jesus como filho do homem. E João apresenta Jesus como filho de Deus. Aí alguns dizem, então é por isso que ele não coloca genealogia. Não sei. Mas, lógico que Deus não tem genealogia. Então, Deus ele sempre existiu. Então, se ele é o filho de Deus, obviamente ele não precisaria ter colocado a genealogia. Mateus apresenta Jesus como rei. Então, ele coloca ali, né, alguns autores discorrem sobre isso, né? Ele apresenta Jesus como rei, dá toda a sua genealogia, desde lá da descendência de Davi. Porque Deus promete a Davi que da sua descendência nasceria, né, da tribo de Judá, nasceria aquele que haveria de remir os nossos pecados, né? Lucas também ele apresenta a genealogia de Jesus, porque ele apresenta Jesus como filho do homem, né? Mateus, Marcos e João não, mas isso também não tem nada a ver, né? Algumas pessoas colocam isso, né, simbolicamente, né? Se Jesus é o Filho de Deus, então, mas são só detalhes, tá? Então, não quer dizer que é exatamente por isso que ele não colocou a genealogia, né? É com o próprio Deus, né?
Exatamente. Terreno, né? Então Jesus veio para implantar um reino celestial na terra, um reino que na verdade os judeus esperassem que fosse um reino que fosse libertar os judeus do jugo romano. Mas Jesus, na verdade, ele veio nos resgatar, assim como os judeus, do jugo do pecado, da escravidão do pecado. E os judeus não entenderam, e talvez a maioria deles talvez não entenda até hoje. Estão esperando um Messias ainda. Então, se você for falar de Jesus para o judeu, ele fala que Jesus foi um profeta, mas talvez que não é o Filho de Deus. Mas Jesus, ele é o Filho de Deus, porque o próprio Deus testifica a respeito disso. Nos 4 evangelhos, Jesus fala que esse é o meu Filho amado. Esse é o meu Filho amado. Então, ele testifica, o próprio Deus testifica. Né? Assim como Deus testifica que os apóstolos eram seus apóstolos, porque eles foram chamados por Jesus. Né? Que mais que eu tinha anotado aqui? Fora esse... Então, aqui, só voltando lá a respeito do batismo, né, que acontece uma reunião entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo naquele dia, naquela hora, né, em que Jesus ele começa o seu ministério, o Espírito Santo desce sobre ele, e nós temos o testemunho de Deus confirmando: esse é o meu filho. Né? Então, muitas vezes, como eu falei, quando Jesus foi tentado, o que foi lançado foi que foi dúvida a respeito de Jesus. Deus disse lá no batismo: este é o meu filho amado, com todas as letras. E Satanás fala: se tu és o filho de Deus. Né? E muitas vezes, quantas pessoas duvidam que Jesus é o filho de Deus? Né? Muitas pessoas não creem na criação. Né? Então, lógico que nós cremos na criação, que Deus criou o homem, que Deus soprou nos seus narinas o fôlego de vida. E que o homem, quando morre, ele volta ao pó, assim como ele era. Mas muitas pessoas, até muitos ditos evangélicos, não creem muito, né? A Bíblia, mais ou menos, tal. Então, nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é 100% a palavra de Deus. Que ela é infalível, que ela é imutável. E que ela chegou a nós através da misericórdia de Deus, de forma que nós hoje conhecêssemos o plano de Deus para a nossa salvação. E que ela não falhe, e que ela vai se cumprir. Jesus mesmo lá em Mateus ele fala, né, que passará os céus e a terra, mas a minha palavra ela não passará. Então nós cremos na inerrância da palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, que ela não contém somente, mas que ela é a palavra de Deus. E que tudo que está escrito nela é para nossa, para que nós possamos nos guiar por ela e encontrar a Cristo, né? E assim como Cristo tem nos encontrado, né? Nós fomos chamados como povo, né? Como um organismo vivo que vive, né? Um cristianismo, mas um cristianismo realmente bíblico, né? Que nós possamos assim viver. E não sei se os irmãos têm mais alguma consideração a fazer. Tem alguma coisa para falar? Não sei se eu deixei alguma coisa para trás. Então aqui, Jesus ele faz muito, Marcos ele relata muitos milagres, né? Então, o que se atribui a esses milagres que Marcos ele fala? Porque Jesus, Marcos ele andou com Pedro, né? Talvez ele conheceu a Cristo, mas ele não viveu com Cristo como os apóstolos viveram ali, acompanhando o seu ministério, vivendo, indo de um lugar para o outro, né? Então talvez ele não tinha todas aquelas informações detalhadas para que ele escreveu o livro. Então ele se baseou naquilo que Pedro, alguns irmãos dizem que Pedro relatou para ele, tá? Então talvez de uma forma mais sucinta. Mas é um livro muito dinâmico, um livro assim, de ação, né? Um livro que parece que você está ali dentro e você está vivendo, né? Então, quando nós estudamos o livro de Marcos, parece que ele tem mais ação, né? E parece que nós participamos mais ativamente dos acontecimentos ali.
Eu não sei se os irmãos têm essa impressão, né? Que nós possamos. E aqui eu quero fazer um convite aos irmãos. Eu sei que os irmãos estudam a Bíblia, talvez alguns tenham começado por Gênesis, alguns começam por outro livro, né, para estudar a Bíblia durante o ano. Mas vamos ler o Evangelho de Marcos. Não precisa ler uma vez, não. Pode ler várias vezes, tá? Para que quando os irmãos chegarem aqui, nós possamos ter argumento para a gente compartilhar com os irmãos também poder compartilhar com a gente, para a gente fazer essa interação. Isso é bom, né? E os irmãos podem fazer perguntas, né? E aquelas que a gente não souber, a gente é, sabe o endereço de quem, o telefone de quem sabe a resposta, né? Nem tudo a gente tem as respostas, né? Porque a Bíblia muitas vezes tem os seus enigmas, né? Então muita gente fica, puxa vida, né? Hoje a gente não sabe como Jesus era, qual a sua fisionomia, a sua personalidade. Então, se os irmãos fizerem uma pergunta para mim, como é que Jesus era? Desculpa, mas eu não vou saber responder, né? Mas eu sei que ele existiu, né? Se ele era loiro, se ele era moreno, se ele era alto, se ele era magro. A Bíblia dá algumas características lá no livro de Isaías, fala que ele era um homem que era um homem trabalhador, que as suas mãos eram calejadas. Ele fala também que era um homem que olhando nós para ele, não víamos nenhuma beleza para que desejássemos, né? Era um homem experimentado no trabalho, né? E daí porque Marcos apresenta Jesus como um servo sofredor. E Jesus também se fez servo realmente, né? Jesus chama os discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos e fala, peraí, o senhor é mestre, vai lavar os meus pés? E Pedro ele fala, não, meu, você não vai lavar, o senhor não vai lavar não. Jesus fala, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí ele fala, tá bom. Então não lava só os pés, não, dá um banho geral, né? Lava a cabeça, lava tudo. Jesus, calma, Pedro, você já está limpo pela palavra. É necessário que eu lave apenas os seus pés. E aí ele consente que Jesus lave os seus pés. Porque Jesus se fez servo, né? Então, algumas características de Jesus nós podemos conhecer. Que ele era servo, que ele era uma pessoa amorosa, que ele era uma pessoa querida. Onde Jesus ia, tinha bastante gente que o seguia, né? Jesus era uma pessoa dedicada, ele estudava bastante, ele orava bastante, ele saía da sua casa e ia orar no monte. Né? E alguns falam, por que Jesus orava no monte? Né? Algumas pessoas dizem que por Jesus ser uma pessoa muito humilde, muito simples, muito pobre, talvez ele dividisse o quarto ali com seus irmãos, né? E com muitas pessoas. E ele queria ter privacidade, então ele se retirava e ia orar no monte. Era um lugar mais reservado para que não, né, talvez atrapalhasse aqueles que estavam ali, o sono dele, e assim por diante. Mas são só conjecturas, né? A gente não tem todos esses detalhes, né? Mas se você quiser saber exatamente como era o rosto de Cristo, lamento que a gente não pode informar, né? Mas eu creio que ela é uma pessoa assim de presença agradável que todos nós gostaríamos de ter conhecido, né? Tem uma música, né, o rosto de Cristo, né? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e sentir sua mão. Quem não gostaria de ter andado com Cristo, convivido com Ele, né? Estado ali, ouvido os seus sermões, pessoalmente ali, sentar aos seus pés, né? Mas hoje nós temos a palavra, nós temos as suas palavras que é transmitida para nós, né? Através de um plano que Deus traçou, do milagre que Deus fez para que essa palavra chegasse até nós, né? Que nós possamos amar essa palavra, que nós possamos ler essa palavra, nos dedicar e buscar realmente cumprir aquilo que está escrito aqui, né? Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Essa tarefa que nós temos daqui para frente, eu não sei quanto tempo vai durar de estudar o livro do Evangelho de Marcos, eu gostaria que os irmãos nos ajudassem. De que maneira? Lendo e estudando o livro de Marcos, tá? E que nós possamos compartilhar aqui uns com os outros, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, nós vamos encerrar por aqui. Eu gostaria que os irmãos colocassem de pé, nós vamos agradecer a Deus porque Ele nos tem concedido esse momento aqui. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor esteve conosco aqui, porque o Senhor, através da tua palavra, através do Evangelho, segundo São Marcos, meu Pai, o Senhor nos abençoou nesta manhã. O Senhor nos falou ao coração, o Senhor nos mostrou que Jesus realmente é o Filho de Deus e que não há nenhuma dúvida, Pai, que Ele é o Filho de Deus. E quando for lançado dúvida nas nossas vidas, se realmente isso é verdade, Pai, que nós possamos crer. E Deus, assim, o próprio Deus testificou: Eis o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Que nós também possamos ter alegria no teu filho, na tua palavra, em estudar e falar de ti. Levar as boas novas àquelas pessoas que não conhecem, Pai.
que nós possamos ter prazer, ó Deus, em servir ao Senhor, assim como o Senhor teve prazer em dar o seu Filho em nosso resgate, em resgate de muitas vidas, ó Pai. Nos despede agora em paz, levando para casa, ó Pai, debaixo da tua proteção, Senhor. Nós agradecemos por cada irmão aqui, por cada vida, porque o Senhor é o nosso Deus e nos salvou, Pai. Em nome de Jesus, também abençoa o culto à noite, o irmão que há de trazer a palavra, Pai, instante. Em tudo, Pai, que o Senhor esteja nos ajudando e nos abençoando. Nós somos teus servos, Pai, queremos servir da melhor maneira possível. Por isso nos conduz, ó Deus, a cada dia a servir, a ser melhores servos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Deus abençoe, Jesus.